isso aí, já estamos de volta com o Sport RBA, segundo bloco desse programa aí de segunda-feira. Hora então de falar de futebol. Mas antes disso, aquele recadinho especial para você que quer comprar o seu carro 0 km ou trocar aquele seu carrinho velho por um carrinho novo, um carrinho melhor. Você já sabe qual é a melhor garagem de carros do Alto Vale, não é mesmo? Arioldo Multimarcas. Mais de 100 veículos totalmente revisados com procedência, financiamento em até 60 vezes e no agrícola o financiamento é anual, ou seja, imperdível. E além de tudo isso, o Arioldo tem a maior garantia entre as garagens de carro do Alto Vale. São 6 meses de garantia no motor e caixa para você que for lá comprar um carro lá com o Arioldo. Fala lá com o Cris, com o Beira ou até mesmo com o próprio Arioldo, que ele está esperando você para uma negociação. Tenho certeza que se você for lá na loja, vai sair de carro novo. Quem vai lá na loja dá negócio. Afinal de contas, o slogan não mente, né? Arioldo Multimarcas, o melhor negócio é aqui. Agora sim, hora da gente falar de Campeonato Brasileiro. Esse fim de semana aconteceu a 21ª rodada do Brasileirão da Série A e aí os gols na tela para você, ó. Começando, Figueirense e Vasco, olha só, o Figueirense conseguiu bater o Vasco fora de casa lá no Maracanã. Aliás, o Figueirense no Maracanã tá mandando ver, né? Ganhou do Flamengo e também agora tá ganhou do Vasco aí do Marcão. Marcão, salvador da pátria, em 3 pontinhos muito importantes para o Figueirense e que jogaram o Vasco, na verdade, lá na rabeira, né? O Vasco 98% de chances de cair. Agora aí o jogo do Avaí, ó, esse pênalti meio polêmico em cima do Léo Gamalho, ele mesmo foi para a cobrança, bateu e fez 1-0 Avaí contra Internacional. Jogando em casa, estádio lotado. Aí o lançamento veio de longe, ó, do goleiro. Lançamento do goleiro, aquela escorada pro meio da área e aí, de novo, Léo Gamalho sozinho, que falha da zaga do Inter, hein? Sozinho, dominou. Só teve o trabalho de empurrar para a rede. 2-0, quarto gol dele em 2 jogos pelo Avaí, hein? E aí o Camacho, chute de fora, colocado no cantinho, fechou a conta, 3-0 Avaí para cima do Internacional. Bela vitória, o Avaí precisava dessa vitória para respirar no campeonato. Agora o jogo entre Palmeiras e Palmeiras e Joinville. Aí o primeiro gol do Gabriel Jesus, garoto, revelação aí do Palmeiras, 1-0. Segundo jogo dele também como profissional e já fazendo gol. Aí esse chutaço do Zé Roberto aí, boa defesa do Agenor, mas no rebote o Dudu aproveitou. 2-0 Palmeiras. O jogo parecia que ia ser fácil, mas aí apareceu quem? O veterano Marcelinho Paraíba, camisa 10, cabelinho amarelo. Ainda tá correndo, rapaz, aí ó. 2-1 diminuiu a conta e ele de novo, Marcelinho Paraíba, oportunista, 2-2. E aí o Joinville fez o mais difícil, né? Que era conseguir empatar um jogo fora de casa contra o Palmeiras. E no segundo tempo não conseguiu segurar a pressão paulista. E o menino Jesus, Gabriel Jesus, fechou a conta 3-2 para o Palmeiras. Infelizmente o Joinville aí ficando para trás no campeonato. E agora Chapecoense e Corinthians. Elias, sempre ele, chegando bem na área, o volante, fazendo o primeiro gol do Corinthians. E aí o segundo gol do Corinthians veio com o Wagner Love. O Wagner Love, olha só, rapaz, estava mal, desacreditado, o Luciano fazendo gol. Aí o Luciano se machucou, o Wagner Love volta a jogar, volta a fazer gols. Você vê como é que é o futebol, né? E aí a Chapecoense diminuiu com o Bruno Rangel. Mas a reação parou por aí, né? E aí teve esse pênalti em cima do Rildo. Aliás, um pênalti, convenhamos, um pênalti infantil, né? O zagueiro da Chapecoense atropelou o Rildo ali e o Jadson, que cobra muito bem sempre pênalti, foi lá e garantiu. 3-1 pro Corinthians, belíssima vitória, o Corinthians mais líder do que nunca aí, se garantindo na liderança do Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma olhadinha nos outros resultados aí dos outros jogos, também tirando os times catarinenses, na tela para você. Vasco e Figueirense, como você viu, 1-0 para o Figueirense. São Paulo venceu bem a Ponte Preta, 3-0. Grêmio e Coritiba ficaram no 0-0. O Avaí venceu também 3-0 pelo Internacional, você viu os gols. E o Palmeiras, você também viu os gols, 3-2 sobre o Joinville. Virando a página, os outros resultados da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Fluminense perdeu em casa para o Atlético Mineiro 2-1 e nesse jogo o Ronaldinho Gaúcho saiu vaiado pela torcida do Fluminense, hein? Até agora não deu nenhuma assistência, não fez nenhum gol pelo Fluminense, tá complicada a vida do Ronaldinho Gaúcho lá, hein? E aí o Sport perdeu para o Flamengo em casa por 1-0, Corinthians venceu, você viu, 3-1 a Chapecoense aqui em Chapecó, Cruzeiro perdeu em casa também 1-0, aliás, Vanderlei Luxemburgo não é mais o treinador do Cruzeiro, foi demitido, não resistiu mais uma derrota. E o Atlético Paranaense venceu bem, 3-0 o Goiás. Hora de ver então como é que tá a tabela de classificação do campeonato aqui na tela, olha só. Corinthians muito líder isolado, 46 pontos contra 42 pontos do vice-líder Atlético Mineiro. O Grêmio vem em terceiro com 38 pontos e o Palmeiras fecha o G4 com 34 pontos. Mas o São Paulo tá coladinho ali, ó. É o quinto com a mesma pontuação que o Palmeiras, 34 pontos também. Atlético Paranaense é o sexto com 33 pontos. Fluminense o sétimo também com 33. O Sport vem caindo na competição, o oitavo com 31 pontos. E Santos e Flamengo reagiram, entraram aí pela primeira vez na competição, entraram nessa lista dos 10 primeiros colocados. Santos é o nono com 30 pontos e o Flamengo é o décimo com 29 pontos. Virando a página, a gente tem a parte de baixo da tabela, que é aí que interessa aos catarinenses. Afinal de contas, os 4 times aqui do estado aparecem nessa parte dos últimos 10 colocados. Olha só. Chapecoense é o 11º, a Chapecoense vinha de 10 rodadas na 9ª colocação, caiu para a 11ª posição, está com 28 pontos. Internacional, 12º, também 28 pontos. Ponte Preta, 13º, 27 pontos. Figueirense, com 26 pontos, deu uma respirada, estava perto da zona de rebaixamento, agora é o 14º. Avaí também conseguiu se livrar da zona de rebaixamento, pelo menos por enquanto. Na rodada passada tinha entrado no Z4, está aí com 23 pontos, é o 15º. Cruzeiro 16º com 22, aliás, a situação do Cruzeiro está bem complicada, hein? O Cruzeiro demitiu agora o técnico Vanderlei Luxemburgo, é um dos 5 times do Campeonato Brasileiro que nunca caíram na história. De repente, esse ano aí pode ser a primeira vez na história que o Cruzeiro vem a ser rebaixado para a Série B. Por isso mesmo está demitindo o treinador, tá vendo o que faz aí, contrata outro, né? E vale ressaltar que o Marcelo Oliveira, que era o treinador do Cruzeiro e foi demitido, tá muito bem obrigado no Palmeiras, hein? Tá aí um exemplo para a diretoria ficar atenta na forma de trabalhar. Seguindo aqui agora com o Z4. Goiás é o 17º com 22 pontos, Coritiba 18º também 22 pontos, Joinville 19 pontos é o 19º e o Vasco 98% de chances de ser rebaixado, é o último colocado com 13 pontos. Lembrando que o Corinthians tem 73% de chances de ser campeão e o Vasco 98% de chances de ser rebaixado. E por falar em Vasco, o Vasco segue na Copa do Brasil, eliminou o Flamengo naquele clássico. E a gente vai dar uma olhadinha agora na tela nos confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. O sorteio aconteceu hoje no comecinho da tarde. E olha aí, o Vasco vai enfrentar o São Paulo, hein? São Paulo que vem numa crescente, venceu os últimos 2 jogos no Campeonato Brasileiro. Aliás, o jogo da Copa do Brasil contra o Ceará por 3-0 e o jogo do Campeonato Brasileiro também por 3-0, São Paulo e Vasco. Figueirense enfrenta o Santos, esse também vai ser um jogão, o Figueirense também tá bem no campeonato, o Santos está se recuperando. Internacional e Palmeiras, também um super jogo aí. E para fechar, a gente tem ali o último jogo, vou colocar na tela ali, Fluminense e Grêmio, inclusive o Ronaldinho Gaúcho enfrentando o seu ex-time, o seu primeiro time, na verdade, que é o Grêmio, né? Depois de falar de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil, a gente segue no futebol, mas trazendo um pouquinho para o nosso futebol regional. No domingo aconteceu a 5ª rodada da Liga Rio-Sulense de Futebol Amador. Inclusive foi a rodada que definiu os classificados e os eliminados para a próxima fase. Vamos dar uma olhadinha no jogo que a nossa equipe acompanhou entre União Rio-Sulense e Botafogo. Esse jogo foi super decisivo, porque quem perdesse estaria eliminado da competição e por isso mesmo foi um jogo corrido, movimentado, de muitos gols. Os gols na tela para você. No campo do Boa Vista, União Rio-Sulense e Botafogo de Trombudo Central entraram em campo precisando da vitória. As duas equipes ocupavam as últimas colocações no grupo B e quem perdesse estaria eliminado. Por isso, o jogo começou aberto. E logo aos 2 minutos, o lateral Miquimba aproveitou a sobra para fazer 1-0 Botafogo. Logo depois, o União respondeu e quase empatou nesse belo lance de Lucas. Mais uma vez, Botafogo no ataque e o árbitro marcou pênalti nesse lance.
Thiago foi pra bola e fez 2-0. O Botafogo seguia em cima e Rafael quase ampliou. Mas em um contra-ataque rápido, Guido descontou para o time da casa. Chute firme no cantinho. Mas a reação parou por aí. A tarde era mesmo do visitante. Aqui o goleirão do União teve que fazer 2 grandes defesas. O terceiro gol era questão de tempo. E ele veio de forma incrível. Golaço de bicicleta do Genival. Que é isso, hein, Genival? Olha, foi rápido, na hora eu vi ele cruzou. A única jogada que pensei na hora ali, vou tentar de bicicleta. E, graças a Deus fui feliz e... É o gol mais bonito que você já fez? Olha, é um dos mais bonitos sim, que eu fiz. No segundo tempo, a situação continuou praticamente a mesma. Logo aos 4 minutos, Alan Cael fez mais um para o Botafogo. E com direito à comemoração para a câmera da RBA e tudo, hein? E parece que deu sorte, viu? Porque logo depois, de novo ele, Alan Cael, marcou o 5º. E você aí, caro amigo telespectador, não perca a conta. Rafael, o camisa 10 botafoguense, ainda fez mais um. Mas para igualar o placar da primeira etapa, Ailton, cobrando pênalti, descontou para o União. Fim de jogo, Botafogo classificado 6, União Rio-Sulense eliminado 2. Tava meio complicado nosso time no campeonato, não estava se acertando, nós íamos um jogo forte ali contra o Cruzeiro também, uma equipe forte também, mas eu acho que a gente se uniu agora nesse último jogo aí, a gente deu o máximo e conseguimos sair com o resultado positivo, né? A gente levou o gol muito rápido no início, então a gente conseguiu buscar reação, a gente fez um gol, só que depois a equipe desmotivou um pouquinho com o terceiro gol, aí não conseguimos buscar mais resultado. E agora o time infelizmente desclassificado, como é que fica para vocês? Não, para nós a gente já estava ciente disso, né? A primeira liga que a gente participou, nós somos todos, na verdade o time já diz todo, é a União, né? Então nosso time a gente joga todos os domingos, a gente é uma equipe muito unida, então a gente não contratou ninguém. É o primeiro campeonato nosso, mas o ano que vem vamos estar forte de novo. Sendo um jogo desse que nem hoje, que nós precisava ganhar o jogo ou empatar, o jogo fica meio agitado mesmo, né, cara? Porque fizemos 2 partidas boas, uma contra o Canto do Rio e outra contra o Cruzeiro. Empatemos 1-1 aqui, precisava da vitória hoje, né, para classificar. E graças a Deus deu tudo certo, né, cara?